Está no ar, para a alegria de vocês, o 72º episódio do As Suas Marcas Podcast. Eu vou ter que parar de falar esses 70º aí, porque eu vou me perder uma hora dessas. Então, o número do episódio é o episódio 62, para quem está acompanhando, quem está contando os episódios com a gente, rumo ao 100º episódio ainda esse ano, talvez, não sei quantas semanas faltam para o ano acabar, mas teremos um hiato, né? Na próxima semana, pelo menos, né? Então vamos ver o que as coisas acontecerão na sequência aí. Vamos falar sobre isso também no episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Curtis, como estás? Como passou o final de semana chuvoso em Passo Fundo? Isso aí, fala galera que nos acompanha. Estamos aqui mais um episódio, final de semana de prova, de chuva, de vento, mas estamos aí, né? Felizes, que é o que importa. E já prontos também, tanto eu quanto o Paulinho, para, né, arrumando as malas para viajar. O Paulinho numa viagem, né, elitizada para os Estados Unidos, é um pouquinho mais aí classe média, né, para o Chile. Nós estamos aí, né? Nós estamos aí, né? Cada um com a sua realidade. Vamos que vamos. Exatamente, cada um na sua realidade. Vamos lá, vamos por partes então. O que tu vai fazer no Chile? Conta para nós. O que tu vai fazer? Por que tu vai para o Chile? Vai a turismo? Vai a passeio? Por que tu vai para o Chile? O que vai acontecer no Cara, Chile? eu quero tanto ir para o Chile a turismo, tanto ir para o Chile, acho que deve ser minha quarta ou quinta vez que eu vou para o Chile. Já, né, em Santiago conheço mínima coisa lá, já fui lá no aquele prédio que é o Sky Costaneira. alguma coisa. Sky Costaneira, isso. Prédio mais alto da América Latina. Não sei se ainda, mas era na época. Então já fiz alguns mínimos turismos em Santiago, mas óbvio, né? Quero, assim, meu grande objetivo, não grande objetivo, mas meu desejo é ir para o Chile a turismo, de boa, tal, conhecer. Mas eu vou ir competir, né? Nós temos lá o tradicional Grand Prix Orlando Gaita este final de semana. Esse é um dos mais tradicionais aí do gaiteiro, um dos mais tradicionais aí da América do Sul, né? Dos GPs. Eu tive a felicidade de vencer em 2021, se eu não estou enganado, o Orlando Gaita nos 3.000 metros. E depois eu acho que eu competi mais uma vez lá e fui vice nos 800. Mas eu não lembro se era o Orlando Gaita, era um GP no Chile. Mas o Orlando Gaita vencia os 3.000 em 21. E aí agora retornando, correu os 1.500 domingo. Se eu não me engano é meio-dia e 30 o horário, né? Um horáriozinho meio cabreiro, né? Inclusive até te mandei um vídeo, não sei se tu viu aí, que tá tendo uma polêmica dos atletas brasileiros aí que estão se posicionando contra uma competição que aconteceu no final de semana lá em Bragança. Eu acho que podemos falar sobre isso depois. Foi o ápice assim dos atletas chegarem realmente no não aguentar mais, não se manifestar. E 2 atletas, pelo menos, eu vi ali se posicionando publicamente. Teve outros também, mas de fazer um vídeo e tal, aí do meio fundo e fundo, eu vi que foi 2 atletas. Eu acho que é muito importante, mas antes disso, vou pro Chile competir, então, domingo. E aí, vamos. Minha estreia na pista, né? Ainda não corri pista esse ano. A estreia é sempre um pouquinho nervosa, porque a gente não sabe o que esperar. Claro, tô bem, tô treinando bem, corri bem domingo, mas a gente não sabe muito assim, como é que o meu corpo vai reagir, como é que mudei um pouquinho meu treinamento esse ano, como é que vai ser. Mas é interessante, né? O nervosismo faz parte. Espera aí, tá correndo bem. O ano passado eu estreiei, minha régua tá meio alta, né? Porque ano passado eu estreiei do 1.500 com 3,40 lá em Bragança, com chuva. Se eu correr a mesma coisa esse ano, já estaria muito feliz, né? Se eu corresse 3,40 agora no Chile, mas claro, tem todas as condições, são inúmeras variáveis. Parece que vai ter um coelho lá, que é muito importante para nós, até os 1.000 metros. E aí, se o coelho puxar até os 1.000, depois, quinhentinho, né? Quinhentinho vai. Vamos ver o que espera, mas confiante aí, tô bem, né? Então, o importante é estar com a cabeça boa e tentar fazer uma boa prova lá em Santiago, que é uma cidade que eu gosto muito de competir, né? Sei lá, 5, 6 vezes lá. Retornando, eu tenho um carinho especial por Santiago. E você, nos conte os últimos preparativos.
para Boston Marathon, segunda-feira, dia 20 de abril. Então, nos conte aí, Paulinho, como está essa preparação. Eu conversei domingo com o Fabiano Argento, que vai também estar correndo lá. E ele estava me contando, né, a questão da organização, né? Pô, tu entra num ônibus com teu número de peito, o ônibus te leva até a largada. Esse ônibus parece que tu só entra com com o plástico que a organização te dá, né? Por questão de segurança, não pode entrar com nenhuma mochila, com nada. É algo assim bem organizado e a questão da largada também, né? Tu vai na tua área ali que tu já tem, né? Tu já deve saber o teu espaço da largada. O dele, se eu não me engano, é onda 2. Salvo engano, acho que é a onda 2. Ele falou que é 10 e 15 que larga. E bem interessante essa questão, né? De tanta gente, né? Porque tem muitos inscritos e ser tão organizado. Até o Alexandre Menegatti, que já correu, ele falou que, assim, não tem como tu entrar no ônibus que não é teu, não tem como tu tentar pular lá e largar no setor que não é teu. As coisas são, assim, ó, muito respeitadas e não tem aquele jeitinho brasileiro de, não, vou aqui, vou ali. Então, o Paulinho depois vai nos contar a experiência, né, quando ele correr, mas já nos conte o que você está esperando e essa véspera de prova aí. Então, muita coisa do que a galera tá falando aí sobre a Maratona de Boston, organização, sacolinhas, etc., eu não sei absolutamente nada. Porque eu ainda não parei para olhar absolutamente nada sobre a prova. Eu acho que esse é meu jeitinho de não me preparar para as coisas importantes da minha vida. Mas eu acho que a única coisa que eu sei, até estava abrindo enquanto falava contigo, enquanto tu falava para conseguir confirmar, eu vou estar na onda número 1, no curral 2. E a minha largada é exatamente às 10 horas em ponto. Então, estou na primeira onda, no curral 2, que por óbvio deve ser o segundo curral, ou deve ser um de cada lado, não sei exatamente como é que vai funcionar lá. Meu número, se alguém quiser já botar no tracker aí, é o número 1568. Este é o número para jogar no bicho também, se alguém quiser. É o número que eu vou correr a prova, já está disponível aqui também. E aí, a gente tem dentro da página aqui na Maratona de Boston, a gente tem um perfil dentro do site deles, e eles têm um guia do espectador e um guia do participante, né? Que eu ainda não li, por óbvio, mas eu já fiz o download dele, ele tá no celular já, eu pretendo ler ele durante o voo, mas nele explica ali, eu tô abri ele aqui agora para dar uma olhadinha, e ele tem mapas e vai explicando tudo certinho, aonde tu pega, onde os horários da feira, onde te localizar a feira. Tem um mapa da feira onde está cada expositor, tem a linha verde onde ela vai passar para levar a galera de um lado para o outro. Então tem um monte de coisa, a questão do equipamento que tem que ser nesse saco transparente que a organização dá. E sobre esse saco transparente, até uns alunos falaram, no final de semana a gente fez um churrasco lá no sítio, e o Roger, que já correu a Maratona de Boston, falou que esse saco ele foi adotado depois do atentado na maratona lá, né, para que a pessoa puder ser revistada com maior facilidade, né, e não acessar, tu não pode acessar nenhuma área da prova com mochilas, tu não pode acessar nada dessa forma. E aí agora, enquanto tu falava, eu tô correndo aqui as páginas desse manual do atleta aqui. Ele diz aqui, conforme o Alexandre te falou, olha só, os horários de largada. A primeira onda, que no caso é a minha, o ônibus sai, né, do Boston Common, que é um parque que tem próximo da chegada. Ele sai às 6 horas e 45 minutos para Hopkinton, né, que é onde larga a prova. Então, o meu ônibus, que é esse, número 201 ao número 8.199, eles largam dessa primeira onda, eles saem o ônibus às 6 horas e 45 minutos deste local. Depois tem ônibus às 7h30, o ônibus das ondas 2 e 3 são às 7h30, e os ônibus das ondas 4 e 5 às 8 horas da manhã, e os ônibus da onda 6 saem de lá às 9 horas da manhã. E aí aqui observando também, logo embaixo tem os currais. O curral 1 e o 2 são os primeiros, vamos dizer assim, que ele fica organizado da maneira curral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Cada um deles na sua
na sua, na sua localização ali. E aí diz que às 9h15 da manhã eu tenho que sair da Vila dos Atletas lá em Hopkinton e ir acessar a largada. Então, que a largada acontece às 10 da manhã, então 45 minutos antes. Eu acho que é o tempo, não sei se tem como aquecer lá, não sei, eu ainda vou perguntar para o Roger como é que ele fez essa parte do aquecimento aí, se tem como, senão a gente descobre lá quando chegar. Mas uma coisa que eu acho bem interessante de comentar, assim, alguns preparativos que eu já tive, porque eu não sou um completo idiota, embora às vezes aparente, a gente... eu comprei, e toda a galera que vai aqui de Porto Alegre, a gente tem um grupo que a gente fica falando sobre a maratona ali, e a gente comprou uma roupa de motoqueiro, tipo, sabe aquela roupa impermeável de motoqueiro, assim, que o motoqueiro, né, faz entrega e tal. A gente comprou aquela roupa impermeável, custa tipo R$70 no Mercado Livre. E aí, porque vai estar muito frio, a previsão é de estar na hora da largada no máximo 6 graus. Então, tem gente até com medo que neve na hora da largada. Então, tipo, vai estar bastante frio mesmo lá em Boston na hora da largada. E a previsão é que fique ali entre 6 e 12, 6 e 13 graus durante a prova. Que é uma prova que larga mais tarde, 10 horas da manhã, né? Mas assim, é muito fria. Então a gente está levando isso. Até alguns alunos, o Mário vai levar um tênis para descartar, vai levar o tênis de competição e vai levar um tênis para descartar também. Essa roupa de motoqueiro todo mundo vai descartar lá também, porque é mais fácil, né? Tu vai só com a tua roupa de correr, com essa roupa por cima, de repente algum casaco também para descartar lá, se tiver muito, muito frio. Que aí o tempo de espera lá é de pelo menos 2 horas, né? Dentro desse local aí. Daqui a pouco tá uma grama úmida, tá chovendo, tá alguma coisa assim. É melhor se prevenir, né, antes de largar a prova. Mas quanto a isso, eu bem, acho que é muito tranquilo, porque eu acho que a única parte que pega um pouco mais é a parte da alimentação. Eu acho que é um horário que a gente não está acostumado a correr, né? A gente está acostumado a acordar e correr, e vai dar um baita de um rolê lá, vai acordar pelo menos, sei lá, 4, 5 horas antes da largada da prova. Então, tu vai acordar, tomar café, daí de repente tem que levar alguma comida para ir comendo durante essa manhã que tu passa lá, né? Nessa viagem de ônibus, depois lá no local da prova. Então, é bem complexa todo esse entorno, não é só chegar e correr que nem uma prova normal, assim, que tu chega lá e larga, né? Tem toda essa viagem e toda essa organização pré-largada. Mas eu acho que se tem tanta gente que corre lá, que corre bem lá, então não é uma desculpa esse tempo de espera, não é uma desculpa esse tempo de transporte. Uma vez eu corri uma rústica em Alpestre, que tu já correu também, que eles levavam a gente de ônibus para largada, e deu tudo certo. Marcelino Ramos. Marcelino Ramos também? Não, o Pestre eu sei que eles levavam a gente de ônibus lá para baixo na largada da prova. Então, acho que já tivemos essa experiência aí de uma maneira um pouco menor, mas acho que assim, agora tudo que tinha para ser feito já foi feito. Estou rodando essa semana 40 minutinhos ontem, 40 minutinhos hoje, vai assim até segunda-feira que vem. O que tinha que fazer, fiz um treino bom na última semana, alinhando as expectativas para a prova, assim. E eu acho que, cara, todo mundo que vai correr uma maratona, tá, né, se prepara muito, e agora é a hora que a gente não vê mais a hora do tiro de largada. Eu quero só chegar logo em Boston. Eu vou amanhã para lá, saio daqui às 11 da manhã e chego lá às 7 da manhã de e eu quero ir para Boston, quero fazer meu check-in no hotel e me deitar, é só isso que eu quero. Depois a gente vê até segunda-feira como é que as coisas vão transcorrer, assim, pegar meu kit depois tranquilo na sexta-feira. Aí no sábado eu vou acompanhar a Nath, que vai correr os 5 km da prova lá, né? E vou acompanhar ela, fazer meu pré-treino ali, meu pré-prova ali, vou fazer na prova junto com ela. E estou inscrito regularmente na prova também para poder acompanhar ela nesses 5 km. Ia ter que trotar de qualquer forma antes da prova, então vou fazer essa parceria para ela lá. E aproveitando, já que tu falou no Chile, e eu acabei de falar na Natália, já que tu quer ir para o Chile para passear, outubro de 2026 é a data, dia 15 de outubro, um dia antes do meu aniversário, está convidado para um show do Grupo Fronteira no Chile, no qual eu estarei indo. Podemos lá passear se tu quiser. Olha aí, esse convite feito no ar, vamos ver, né? Nosso calendário. Mas um bom convite, agradeço já, desde já. Muito obrigado. Mas é isso, né? A maratona é essa
incógnita também, né, de performance e tal. Mas vai ser muito legal, sem dúvidas. Né? E vai estar nos Estados Unidos. Então, se der errado, pelo menos, pô, tô em Boston, né? Deu errado, mas tô em Boston. Errado em Boston. Melhor do que tá errado em Florianópolis. Mas, bem demais. E aqui nós, que domingo, como eu estava falando, teve uma provinha, né? Provinha da Play Tennis, que é a nossa prova aqui, tão amada de Passo Fundo. O Paulinho ele já tá se degladiando ali nos braços. Eu me cortei. Pô, gente, então o nervosismo é isso, né? O cara já tá se faqueando. Tivemos aqui uma provinha domingo da Play Tennis, até parabenizado aí ao nosso amigo Chico, né? Que nós fizemos um marketing de graça aqui para ele, que organiza, né? Na verdade, o idealizador da prova. Domingo que às vezes as condições não favorecem, né? Tava com muita chuva aqui em Passo Fundo, bastante vento na largada também, né? Eu fui com a ideia de correr rápido, queria ter corrido mais rápido que eu corri, mas às vezes as condições não ajudam tanto, né? Porque a volta ali, o retorno tava um pouquinho sofrida ali, questão do vento e tal. Mas deu para fazer uma boa prova, né? Deu para correr aí um ritmo de abaixo de 3 por 1000, abaixo de 3 de pace, 2,58, ele deu a média mais ou menos. Foi bacana, né? E uma moda de ver que tô preparado para o início da temporada. Agora a gente dá um time nas corridas de rua, não sei quando será a próxima, talvez só depois do Troféu Brasil, que é final de julho. Provavelmente seja mais ou menos essa pegada das corridas de rua. Mas a gente agora foca na pista total, né? Não dá para fazer tudo. A gente não consegue abraçar o mundo aí, então tem que optar. É óbvio que, né, a corrida de rua ela tem a questão benéfica do dinheiro, né, da premiação em dinheiro. A pista normalmente não, embora nesses GPs, igual esse GP do Chile tem grana de premiação, alguns GPs sim, mas são mais raros, né? As provas que a gente corre normalmente no Brasil, principalmente, não tem dinheiro. Mas são questão de escolhas, né? E então também por isso que a gente vê hoje tanta gente migrando para a rua, principalmente os atletas aí da meia maratona e maratona, porque a pista acaba não valendo tanto a pena, né? Hoje, óbvio que tem os clubes que pagam salários, tem as Forças Armadas, tem alguns benefícios, mas ainda assim, hoje, com as premiações que tem na maratona, né? Maratonas pagando 100 mil reais para o primeiro, 50, 60, 80 mil reais, bônus para os brasileiros. Voltando a essas premiações interessantes, os atletas estão migrando bastante para as maratonas, que inclusive nós tivemos esse final de semana 2 maratonas que gostaria de comentar. Primeiro aqui no nosso país, a maratona de São Paulo, né? Tivemos, eu achei um resultado bem bom do masculino. O vencedor que correu um queniano, né? Ezequiel Kimboi correu 2:12:47. Eu vou pedir para o Paulinho aqui que eu acho que essa marca é uma marca bem rápida, feita em solo brasileiro. Sim. 2:12:47. Depois, na verdade, os 5 primeiros colocados da maratona de São Paulo foram quenianos, né? Os 2 primeiros correram na casa de 2:12. E aí, o primeiro brasileiro foi o nosso Ederson Vilela, que inclusive postou que com ele não tem ruim. Apareceu maratona, ele corre, é o sistema dele. E é isso mesmo. Ano passado eu falei com ele no Troféu Brasil. Ele falou: Gui, não tem isso aí não de correr 2 maratonas por ano. Aqui apareceu, eu tô correndo. Então, assim, é o sistema do Vilela. É um cara que foi muito vitorioso na carreira, na pista. Campeão dos Jogos Pan-Americanos. Acho que esse é o maior título dele. E realmente, quem lembra dessa prova dos 10 mil metros lá em Lima, foi, cara, emocionante o que ele fez aquela vez. E tem 13:23 dos 5 mil na pista, uma das melhores marcas do Brasil de todos os tempos. É um cara que tem muito resultado. E agora migrou para maratona. Tá correndo, cara. Tá correndo, que aparece. Ele que, né, tá fazendo grandes marcas. Correu mais uma, então foi o melhor brasileiro Vilela com 2:17:52. Né? Foi o que ele correu em São Paulo. Depois a gente teve o Melk, que correu 2:19:48 e assim por diante. Os demais brasileiros. Já no feminino tivemos também um pódio de africanas. As 3 primeiras foram africanas. A primeira, a queniana Shepshirshir, com 2:33:06. Ela que abriu 4 minutos da segunda colocada, que é uma etíope. Desta, a Bera
correu 2:37:12. E a terceira, a keniana, a Vivian Kiplagat, correu 2:38:52. A primeira brasileira, Maria Aparecida Ferraz, que correu 2:44:34 em quarto lugar, fechando o pódio, uma atleta da Uganda. Depois, do sexto lugar até o nono foram brasileiras, mas os melhores brasileiros. Então, no masculino, o Ederson Vilela, aí uma lenda viva, sou fãzaço do Vilela. E no feminino, a Maria Aparecida Ferraz, quarta colocada. Queria que podem falar, se principalmente ele tem, né, esse conhecimento, principalmente por causa da Maratona de Porto Alegre, dos resultados, né? Tanto 2:33 quanto o 2:12 para solo brasileiro, né? O que tu achou desses resultados? E também pela questão da Maratona de São Paulo, né? Eu acho que ela não é uma maratona tão plana. Então, conta para nós aí o que tu achou desses resultados. Eu acho que o resultado foi impressionante, foi muito bom, principalmente no masculino. Correr 2:12 em São Paulo não é fácil. Eu acredito que tenha tido o recorde do Vanderlei, que é 2:11:19, né? Na Maratona de São Paulo também. Não lembro nem qual é o ano que isso aconteceu, mas faz bastante tempo. E eu lembro de cabeça um outro ano de um africano que correu na Maratona de São Paulo também 2:11:20, 2:11:21, alguma coisa assim, que ele chegou muito perto do recorde do Vanderlei, chegou na hora, no relógio da prova, eu lembro que marcava exatamente 2:11:19, depois no corrigido, acho que é 2:20, 2:21, 09, né, 20, 21. E eu acho que o Jonas correu 2:12 o ano passado também, né, na Maratona da New Balance. E eu não lembro, na Maratona de Porto Alegre, que a gente tem 2:12:59, que é de 94. E eu não sei se no Brasil a gente tem muitas marcas abaixo de 2:12, não. Então, realizadas aqui dentro do Brasil, né? São pouquíssimas essas marcas. E então, uma prova pesada como São Paulo mostra que a gente teve uma boa marca, né? Esse atleta, que é um atleta que tem como melhor resultado 2:08:26. Realizada em 2023, né, uma marca relativamente recente, e agora ele correu isso em Gold Coast, na Austrália, em 2023, então eu acho que é uma marca bem importante aqui para os nossos padrões nacionais aqui, e vamos torcer para que esse time olímpicos que vem correr a Maratona de Porto Alegre também, não sei se exatamente esses atletas, mas os atletas que vêm correr na Maratona de Porto Alegre possam melhorar ainda, né, com as condições da prova aqui, com um percurso mais plano, um percurso mais rápido, melhorar ainda esse 2:12:47 do Ezequiel Omulo, do Quênia. Mas o Elias Maio também correu 2:12:53, o Jonathan Maio correu 2:13:16, 2:13:19, são tudo, né, marcas abaixo de 2:14, são todas elas marcas muito expressivas desses atletas quenianos que vieram correr a prova. Da Jeb Schircher, a gente tem algumas marcas brasileiras aí na casa de 2:33, na de 2:32, né? Mas também é uma marca bem forte, realizada na Maratona de São Paulo, como eu disse, né? Vale para o feminino também, que era uma prova dura, uma prova pesada, né? Uma prova com uma altimetria considerável em São Paulo, então os atletas correram muito. Essa atleta, inclusive, correu o risco de ser desclassificada, né? A primeira colocada por uma ajuda ilegal na prova. Não sei exatamente, não me aprofundei muito no caso, mas parece que ela recebeu um isotônico de alguém que estava correndo a meia maratona e não houve protesto, né? Não houve uma deliberação ali pelo que foi falado, mas não houve protesto dos outros atletas, então ela segue classificada como primeira colocada. Então acho que foi um rescaldo muito positivo. Eu acho que todos esses atletas, né, estavam correndo, acho que dos 5 primeiros homens, das 5 primeiras mulheres, eu acho que 1 ou 2 no máximo não estavam correndo com o novo Corre Pace da Olímpicos, né? Todo mundo estava correndo com esse tênis, a prova é patrocinada pela Olímpicos, então é justo que os atletas vencedores estejam usando Olímpicos, né? Investiram nesses atletas para participar da prova. E mostra que o tênis é bom, que o tênis é rápido, que o tênis é interessante, porque o Ezequiel Kemboi Omulo, se a gente for olhar nos últimos anos dele, ele tinha corrido sempre nessa casa de depois do 2:08, ele tinha corrido 2:12:42, 2:11:40 e agora 2:12:47. Então, né, o tênis está muito de igual para igual com os outros tênis, outros materiais que ele usava antes dessa prova. Então, é um tênis rápido de verdade. Bom, a atleta que venceu, agora uma questão aí, caso acontecesse na Maratona de Porto Alegre. Essa atleta que venceu, né, eu vi o vídeo
não sei se era um atleta que estava na prova, mas ela teve uma ajuda externa. Na verdade, ela teve o que aconteceu, tá? Pode ser até um staff, mas alguém correu ao lado e entregou um isotônico, uma água, algo nesse sentido, tá? Isso, como ela estava sendo filmada na transmissão, apareceu. Pelo que se tem notícias, né? Isso eu escutei do Sérgio Rocha, não houve um protesto, e aí por isso não houve a desclassificação. E aparentemente depois não pode ser desclassificado porque passou do prazo e não existe mais essa possibilidade. A minha dúvida é a organização, né? Ela analisando que sim, houve uma irregularidade, ela pode fazer essa desclassificação ou Não. somente com protesto? Por quê, né? Às vezes pode acontecer alguma coisa bizarra que a organização fala, putz, erramos. Às vezes o staff, né, vai lá e corre do lado da pessoa e tal. Então a organização, essa é a minha dúvida, né? Porque às vezes a organização até reconhece, olha, errei, mas só se houver um protesto formal pode ter essa desclassificação. Não, na verdade eu acho que isso é além da organização, na verdade, porque assim, o que acontece, tá? A organização ela segue as normas da CBAT que envia um delegado técnico que está acompanhando, tem um delegado técnico no primeiro colocado masculino e na primeira colocada do feminino, né? Vai junto do carro madrinha esse delegado técnico acompanhando a prova. E esse delegado técnico é o responsável por observar, relatar e, em caso, desclassificar o atleta por um descumprimento das regras, né? Então, isso tem que passar pelo delegado técnico. Ele é a autoridade máxima que pode desclassificar o atleta. Claro, numa atitude antidesportiva, alguma questão que ele venha a ferir o regulamento da prova, não da parte técnica da prova, não da parte na qual a federação está envolvida, a organização pode sim tomar alguma medida ou informar também a CBAT falou: olha só, aconteceu isso, queremos relatar, aconteceu isso, o delegado técnico não viu, alguma coisa nesse sentido. Pode sim haver essa deliberação e pode haver sim essa discussão, né, com os delegados técnicos na prova. Mas, nesse caso, como é uma coisa que aconteceu no percurso, é algo que aconteceu no percurso, e segundo foi informado até pelo Sérgio ali no Corrida no Ar, foi visto e houve uma advertência do delegado técnico para atleta, não uma desclassificação. Geralmente, tá? Pela minha experiência de congresso técnico e pela minha experiência de acompanhar eventos assim, grandes eventos. O que acontece geralmente é que, por exemplo, no caso dela, tá? Os delegados técnicos que eu conheço, não sei quem era o delegado técnico da prova, mas que eu conheço falam assim, tanto no congresso técnico eles já avisam, olha só, eu vou estar ali na frente, acompanhando o primeiro colocado e a primeira colocada vai estar sendo acompanhada pelo fulano de tal, e a gente vai primeiro avisar. A gente vai ter um diálogo com o atleta, a gente vai ter um diálogo com o treinador, se o treinador estiver próximo, se o treinador tiver daqui a pouco, né, um carro especial para os treinadores ou o treinador está no percurso. Se o atleta, a gente vai notificar na primeira vez. Se for reincidente, a gente desclassifica. Como já aconteceu um caso muito parecido com esse aqui na Maratona de Porto Alegre há muitos anos atrás, não vou saber precisar qual é o ano, que aconteceu exatamente isso. Um treinador entrou na prova e alcançou o líquido pro atleta dele, ou para atleta dele, não lembro se era masculino ou feminino. E não lembro nem se essa atleta subiu no pódio depois. Mas ele alcançou e o delegado técnico falou: ó, não pode alcançar. Antes ele alcançar, ele falou: não pode alcançar. Se tu alcançar, eu vou desclassificar. E aí o cara não alcançou e o cara seguiu. Então houve o aviso antes da ação acontecer. Mas pelo que eu entendi, foi de um próprio atleta, né, que alcançou para ela, né? Um atleta da meia maratona que alcançou para ela. Então fica bem confuso mesmo. É uma coisa bem confusa de alguém, toma aí. Tipo assim, não pareceu uma ajuda ilegal externa, pareceu tipo uma coisa que até os próprios atletas fazem. Tipo assim, o cara tá correndo, alguém não pega o copo d'água, o cara alcança o copo d'água pro outro. Não sei, não vi o vídeo, não sei como é que foi a cena, mas acredito que possa ter sido mais ou menos por esse lado aí. Tivemos também, neste mesmo dia 12, a Maratona de Paris, polêmica por ter extinguido os copos plásticos. Né? Vimos cenas e vídeos curiosas dos atletas com seus próprios recipientes parando nesses postos e aí os staffs enchendo a garrafinha desses atletas que tem que parar, né? Dar a garrafinha para a pessoa, assim, né? Eu digo, não dar, mas
estender o braço com a garrafinha, encher a garrafinha, volta a correr. Um pouco curioso isso, né? Mas, pelo que vimos, não teve uma influência no número de inscritos, pelo contrário, aumentou o número de inscritos. Eu acho que assim, ó, nessa questão do número de inscritos, a corrida tá num boom tão gigante que essas coisas não influenciam, sabe? Por exemplo, Maratona de Porto Alegre. A gente reclama da cor da camiseta e blá 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 blá. Se essas pessoas que não gostaram não se inscreverem, terão outras que vão se inscrever. É óbvio que, né, o esforço é o máximo para agradar um número gigante de pessoas. Mas às vezes essas pessoas que reclamam e tal são um número mínimo, né? E elas fazem barulho na rede social, mas são um número mínimo. Hoje a corrida é independente, né? Claro, às vezes influencia sim o percurso, toda essa questão. Mas a gente está numa. As pessoas querem correr tanto essas provas que eu acho que às vezes alguns detalhes não influenciam tanto. Não sei, né, pro ano que vem, a Maratona de Paris, que daí já vai estar realmente. Eu não sei se as pessoas já estavam inscritas quando teve essa mudança de sistema também, né, de não ter mais o copo plástico, mas ano que vem a gente vai ver de fato se as pessoas vão ou não optar pela Maratona de Paris, sabendo que não tem mais essa questão dos copos plásticos de água. Relacionado aos resultados, tivemos o italiano, desde 2002 em europeu vencia a Maratona de Paris, e um italiano que na verdade é africano, mas é naturalizado italiano, né? Os pais dele fugiram da guerra e aí acabou se naturalizando italiano. O Kripa, ele é um cara bem ativo aí na rede social, ele posta bastante coisa. Acabou vencendo a Maratona de Paris, então, com o tempo de 2:05:18, batendo os africanos que chegaram em segundo e terceiro lugar, bem próximos deles, 5 segundos de diferença o segundo e 10 segundos de diferença o terceiro. O Kripa vencendo esta prova em Paris. E no feminino tivemos um recorde do percurso com a Shumi Demise, etíope, 2:18:34. Então a Maratona de Paris aí que aconteceu domingo também, né, com essa mudança aí que eu não sei se é o futuro. Até o Paulo indica para nós o que você acha, se é o futuro essa extinção aí dos copos plásticos ou não, ou se está longe ainda disso vir para o Brasil. Mas resultados bacanas aí, 2:05 e 2:18 no feminino. Pelo que eu fiquei sabendo, né, da prova de Paris, existia uma hidratação especial para os atletas mais rápidos, né? Quem corresse abaixo de 12:50, se não me falha a memória, teria, né, os postos de hidratação e tal. O posto de hidratação, esse com copinhos, ele era mais para a maioria, né, no caso, que é as pessoas que correm mais devagar. Então, esse posto era para essa galera. Assim, como corredor, e mesmo sendo um corredor que atualmente corre abaixo dessas 2:50 e que não seria afetado, né, diretamente por essa questão dos copinhos plásticos, eu sou terminantemente contra. Tipo, eu sou, assim, ó, eu acho que a gente pode ter ações ambientais muito mais efetivas do que encher um copinho d'água com uma mangueira. Eu acho que a gente pode, sei lá, o copo de papelão, tem desenvolvimento o copo de alga, tem desenvolvimento algumas questões, assim, claro que ainda com um custo muito elevado para a organização e às vezes fica inviabilizando algo nesse sentido. Também o copinho plástico, ele pode ser reutilizado, ele pode ser, como fala, reciclado, né? Então, assim, todos os eventos aqui, pelo menos, né, os eventos que a gente está envolvido, sempre há uma destinação correta desses resíduos. Há parcerias aqui, no caso da maratona, com o DMLU, que faz toda a destinação desse resíduo depois da prova. Então, assim, eu acho que a questão ambiental é uma desculpa muito simples para não distribuição dos copinhos d'água. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, na própria maratona de Boston, agora que eu vou correr na segunda-feira, os copinhos são de papelão e são copinhos abertos. Então, assim, muita gente já me falou assim, cara, se tu passar, tu tem que pegar uns 8 para conseguir tomar um, porque vira tudo a hora que tu pega, é horrível, é um inferno de tomar água e tal. E é a maior, né, a mais tradicional maratona, não a maior, mas a mais tradicional maratona do mundo. Então, como tu disse, eu acho que eu sou mais um fazendo barulho e reclamando com relação a não ter, né, os copinhos de água para as pessoas, o posto de hidratação não ser montado para as pessoas da maneira que a gente sabe.
Não acredito que isso seja uma tendência. O que eu acredito muito, tá? É que a tendência seja a utilização de, ao invés de copinhos plásticos, ser a utilização de latinhas de hidratação. Eu acho que, inclusive, eu já soube notícias aí que a produção dos copinhos, né, como a gente conhece hoje para hidratação nas provas, ela deve parar, justamente pela questão ecológica, pela questão ambiental. Ela deve parar nos próximos anos, porém, deve aumentar a produção de latas de alumínio que são mais fáceis de ser reutilizadas e mais fáceis de serem recicladas do que o plástico. Então, não sei, aí vai ter a galera que vai dizer que tomar na latinha vai cortar a boca, pode correr o risco de cortar a boca quando estiver correndo. Então, assim, teve uma questão do plástico, quando a gente fez o sachê de plástico, tinha gente que tinha medo de engolir o plástico, tinha medo de gente que não conseguia furar com o dente não tinha serrinha, não conseguia furar. Então, assim, eu acho que vai impactar, alguém vai ser impactado de forma negativa por qualquer ação que a organização tomar numa prova, né? Então, a gente tem que pensar muito no todo, no global, no quanto as pessoas... como agradar a maior parcela das pessoas. Então, eu realmente acho que isso não deve ser uma tendência para as outras maratonas do mundo. Tomara que eu esteja certo. Exatamente, também espero, né, que essa tendência não pegue e vamos torcer para isso, mas são cenas dos próximos capítulos. Bom, e vindo para a pista agora, nós tivemos final de semana, né, uma polêmica, na verdade, uma polêmica grande dentre os apaixonados por atletismo e por corrida de pista, quem acompanha os resultados. Nós tivemos, na verdade, um recorde absurdo que aconteceu no sábado, salvo engano, que o Eric que corre 100 metros, ele a princípio correu 9,82 nos 100 metros. Essa é uma marca que com certeza ia mudar a vida dele. Ele ia provavelmente participar de Diamond League, ele ia ser o líder do ranking mundial e essa liderança não ia ser tão fácil de ser batida nesse primeiro momento. E chocou e não chocou, né? Primeiro chocou pelo resultado, mas não chocou porque a gente está vendo muitos resultados no Brasil nos 100 metros que paira um pouco de dúvida. Não tô falando do Eric aqui, de outros atletas. Cara, eu sou amigo do Eric, eu gosto muito do Eric, eu torço muito pelo Eric, e não é culpa do Eric. Só para deixar claro aqui. O Eric é um cara que tá correndo, corre rápido, é o recordista hoje brasileiro dos 100 metros, mas alguma coisa está acontecendo no Brasil, que esses atletas no Brasil correm muito rápido, a questão da cronometragem, e fora do Brasil não conseguem correr tão rápido quanto correm no Brasil. E isso é uma questão que está sendo já... Não sou eu que estou falando, mas é a comunidade do atletismo que está falando. Por quê? Porque no Troféu Brasil os caras estão correndo abaixo de 10 na semifinal. E aí chega no Mundial, que é onde provavelmente eles deveriam estar melhores ainda, eles não conseguem, né, repetir o mesmo resultado. E isso eu vejo hoje que não é uma culpa dos atletas, mas é algo que talvez o eletrônico do Brasil, o equipamento que o Brasil está usando, a aparelhagem, ela está com algum erro. Porque não é possível que isso seja de forma repetida, esteja acontecendo e fora do Brasil, na Argentina, do lado, no Chile, eles não consigam correr a mesma marca. Né? E aí, no início, até existia uma crítica, mas é culpa do atleta, só corre no Brasil, e eu acho hoje que não é culpa do atleta. Acho que o Brasil está favorecendo de alguma forma, aparentemente, eles. E isso ficou claro agora, nesse final de semana, em que o Eric correu 9,82 e chocou todo mundo, falou assim, caraca, é muito forte, é uma medalha olímpica, muitas vezes é uma medalha olímpica. E aí, minutos depois, começa, né, a organização. Na verdade, a CBAT não divulgou nada, e ficou naquela, e ficou, será que vai ser validado? Não vai ser. E aí, depois de tempos, sai, né, uma explicação que deu um problema no eletrônico. Né, para quem não entende a nossa linguagem, a pista, existe um equipamento eletrônico, né, que ela cronometra os tempos. Então, isso é tudo feito por, né, um computador que dispara, sai o tempo e aí tem na linha de chegada um equipamento que é bem certinho. Quando o atleta, a primeira parte do corpo, né, do tronco para cima, que passa aquela linha ali imaginária, para esse tempo. Então, isso
por isso que tem os centésimos, até os milésimos às vezes, porque isso é feito, né, numa máquina que cronometra esses resultados, e dos 100 metros aos 10 mil metros é esse equipamento eletrônico. E aí depois alegaram, né, que deu um erro no eletrônico e não oficializaram então esses 9,82 do Eric, que eu vejo que ele como atleta, o quanto isso deve abalar ele, porque na verdade é a espera do dia inteiro ficar ali aguardando se aquele resultado é validado ou não, né? E aí depois a decepção de ter se preparado para essa prova e nem ter oficializado o resultado, não vale para nada no fim, né, essa marca. E então assim, é uma polêmica, né, que vem acontecendo no Brasil. A gente já vem, né, alertando nos bastidores que é um pouco estranho. A gente, óbvio que torce, eu, assim, ó, a minha torcida é que os atletas brasileiros corram 9,80, 9,70, 9,60. É óbvio, isso traz benefícios para o atletismo, traz maior visibilidade, traz gente acompanhando. Porém, tá um pouco estranho, né? Tá um pouco estranho. E aí, no momento que agora, eu acho que esse final de semana foi o ápice de, olha, tem alguma coisa errada e precisa ser discutido, precisa ser resolvido. Não sei se é o eletrônico, se tá antigo, se quem administra tá fazendo da forma errada. E é triste no fim, né? E a gente teve mais também, deixar o Paulinho comentar sobre isso, e depois eu sigo com mais polêmicas que nós tivemos desse campeonato que aconteceu em Bragança Paulista, em São Paulo, neste final de semana. O nosso advogado tá aí um tal fire hoje. Hoje o bicho tá pegando aqui. Hoje estamos sem papas na língua. Eu acho que assim, eu acho que é uma coisa que, cara, isso é notório para todo mundo que acompanha atletismo, principalmente nas provas de velocidade, o quanto não está conseguindo replicar, né, as marcas corridas dentro do Brasil nas pistas fora do Brasil, em cronometragens eletrônicas fora do Brasil. Eu nunca trabalhei no sistema de cronometragem de pista, não sei exatamente como é que funciona a fotocélula, que é o equipamento que faz essa cronometragem. O que eu sei é que o tiro de largada, né, quando aciona o gatilho, ele dispara o computador, né, dispara o cronômetro, e quando a primeira parte do tronco do atleta cruza, ela marca, né, esse tempo aí e tal. Então, eu acredito que é bom ter uma investigação justamente nos equipamentos, né, ver o que está acontecendo, por quê, e tentar achar uma explicação do porquê os atletas só correm no Brasil, por que os atletas não estão conseguindo correr forte fora do Brasil. E aí, voltando mais ainda no tempo, assim, tem uma polêmica muito grande também no atletismo nacional, que é a marca que o Robson Caetano correu quando bateu o recorde brasileiro, que foi derrubado, né, há pouco tempo. Mas quando ele bateu o recorde brasileiro sul-americano, que era 10:00, quem viu a prova vê que ele cruza e o cronômetro da pista marca 9,99, né? E ele brigou meio que a vida inteira com esse 1/100, né, de baixar dos 10 segundos e foi corrigido. Claro que isso acontece muitas vezes em campeonato mundial e Olimpíada, há essa correção de marca, né, ali, mas o Robson, né, até hoje ele briga que ele correu 9,99 e não 10:00. Então, existe essa briga contra o cronômetro, contra a fotocélula, já polêmica há muito tempo. A gente sabe de histórias que aconteceram de índices estranhos, de marcas suspeitas, mas a gente não pode acusar ninguém, logicamente, né? Isso no passado, estou dizendo nem coisas atuais, assim, mas a gente sabe de histórias e sabe de contos, e talvez histórias com E, de que né, coisas que supostamente foram feitas para atletas atingirem índices olímpicos, mas são coisas que ficam sempre no campo da imaginação e no campo da suposição. Mas o que a gente está vendo hoje é que realmente o que está acontecendo no Brasil, ele ter corrido 9,82 depois, tipo assim, tá, o que houve? Quanto ele correu de verdade? O que aconteceu? O que foi marcado? Qual foi o erro? Né, eu entrei agora, enquanto tu falava, no site da CBAT e no Instagram da CBAT, e não tem absolutamente nada sobre esse evento, não tem nada. Tipo assim, tudo que se fala, logicamente, foi um evento grandioso que teve o campeonato, né, foi uma etapa da Copa do Mundo de marcha, né? Então, eu não teve, né, em Brasília, inclusive a gente pode ressaltar na sequência do Caio Bonfim, mais um resultado absurdo do Caio Bonfim, mas é só o que tem no site da CBAT, que é só falando do Mundial de Marcha Atlética, e não fala nada sobre essa questão desta competição que tu tá citando, mas pode seguir xingando as pessoas aí, que eu vou ficar ouvindo e dando a minha... A competição era da Federação Paulista, então talvez por isso que a CBAT não divulgou. Mas o que existe nos bastidores é que o eletrônico marcou 99 metros. Tá?
Essa é a notícia dos bastidores, que eu não sei se é verdade ou não, é o que está sendo falado. E aí faz sentido, né? Porque eu não sei o quanto dá para fazer essa conta, mas o metro é bastante coisa, né? Então, mas talvez não seja 99, seja 99 e tararã, que é o que o eletrônico marcou. Se ele tá, eu acredito que se ele tá mal posicionado ali na linha de chegada, ele não deve marcar diferente. E aí e a dúvida que fica, né? Bom, mas será que nas outras vezes também não estava marcando 99 pontos? Eu não estou duvidando do resultado dos guris, eu torço para eles novamente. Mas é que causa estranheza depois do final de semana, acho que foi a confirmação das teorias conspiracionistas, que tem muitos aqui no Brasil tendo essa teoria da conspiração. E aí agora, esse final de semana, meio que confirma que as pessoas realmente têm que duvidar. E infelizmente é ruim para os atletas, é ruim para o atletismo brasileiro e tal. Mas isso está acontecendo. E além disso, né, 2 atletas dos 1.500 e dos 5.000 foram para a rede social esse final de semana reclamar dos horários das provas no Brasil, do meio fundo e do fundo. Reclamar do programa horário no Brasil das provas de meio fundo e fundo. As pessoas cobram resultados nos 5.000, nos 10.000. Ah, porque antigamente tinha mais atleta correndo sub-14, tinha mais atleta. Eu vou trazer o relato do Thiago, para quem quer ver, vai lá, Thiago Rosário no Instagram, ele fez um vídeo de 7 minutos falando sobre essas coisas. E ele é um cara que é experiente, é um cara 95, já tem 30 anos, então ele corre muito bem desde o juvenil, então ele correu junto com caras excepcionais, ele correu numa fase uma fase de ouro assim do atletismo brasileiro na pista. Ele citou que teve uma vez que ele correu uma prova que 10 atletas, se eu não me engano, correram abaixo de 14 nos 5.000, ele correu 13 e 54. Só que aqui ele falou, pô, essas provas, muitas provas que eu competi no Brasil eram à noite, eram horários que propiciavam a fazer resultado, né? Hoje, e isso está acontecendo sempre, o programa horário do Brasil, ele é pensado nos árbitros. Infelizmente, eles não pensam no atleta. Qual o horário que o atleta vai performar melhor no 5, no 10.000, no 1.500? Pô, é a noitinha, cara. É no final do dia, no Brasil, que é um lugar tropical, quente. Mas não respeito. Já fui prova meio-dia, 11 da manhã, 1 da tarde. Cansei de correr prova do Brasil. O Troféu Brasil ano passado, acho que o 1.500 foi 3 da tarde, o 5.000 às vezes é 3 da tarde. E aí isso influencia muito. A gente vai para a Europa. Cara, na Europa não existe prova de pista antes das 5 da tarde. Não existe. É impossível tu vai lá. Eu tô dizendo provas assim, do Continental Tour ali, tá? Não sei essas provas menores, como é que funciona. Mas provas assim, que vão atletas profissionais, cara, antes das 5, das 6 e outras, eles começam o programa horário com prova de 100 metros, que é uma prova que é melhor ser um clima mais quente. E provas de 5.000, 1.500 é sempre 8h30, 9 da noite. Porque eles pensam em tudo, cara. O europeu, ele pensa qual que é o melhor horário para o atleta correr bem. É esse horário. Porque isso traz benefícios para a competição, traz benefícios para o país, traz benefícios para todo mundo, o atleta correr bem, né? E no Brasil não tem isso. No Brasil não se pensa no atleta quando a gente fala em programa horário. A gente tem uma prova agora, o troféu Ademar Ferreira, que vai acontecer. Cara, o 1.500 e o 5.000 são no mesmo dia. Se tu explicar para um adolescente, falar assim, pô, os atletas correm 1.500, 800, 1.500 e 5.000, né? 800 e 1.500 muitos atletas correm, 1.500 e 5.000 muitos atletas correm, aí 5.000 obstáculos muitos atletas correm, 1.500 e obstáculos muitos atletas correm. Tem que pegar essas provas e não colocar no mesmo dia, obviamente, porque os atletas que vão correr 2 provas, é um evento de 3 dias. Os atletas vão correr 2 provas, vão tentar aproveitar aquele evento raro no Brasil de 3 dias. E aí as pessoas que fazem o programa horário conseguem colocar o 1.500 e 5.000 que os atletas correm a mesma prova no mesmo dia. Isso para mim é revoltante. Quando saiu o programa horário, eu falei com o pessoal, falei, cara, como é que você... Na verdade, o programa horário antes estava 1 hora de diferença o 1.500 e 5.000. E eu pretendia correr essa prova. E aí, não dá mais para mudar, nós já divulgamos, não dá mais para alterar. Aí eles alteraram para de manhã os 5.000 e à tarde 1.500. Mesmo assim, não tem como pensar em correr bem no mesmo dia essas 2 provas de altíssima intensidade. E aí é mais uma coisa que os atletas reclamaram nesse vídeo, né? Que assim, gente, não tem como cobrarem resultados dos atletas brasileiros
com essas condições. Né? Pelo que eles falaram, a competição do final de semana estava marcado para um horário 5.000 metros domingo, os árbitros anteciparam a prova e já começaram a desmontar toda a estrutura do local. Eles correram e os árbitros, em vez de estar se preocupando ali com a pista e tal, eles estavam desmontando a estrutura. E aí isso que chegou assim, passou do limite desses atletas e falar assim, cara, a gente não pode ficar quieto com tudo que está acontecendo, a gente precisa externalizar isso aí. Então isso é a realidade, cara, do atletismo brasileiro, que a gente passa e às vezes a gente não fala porque é chato também se expor, né? Esses atletas, eu acho que eles já teve gente falando para eles, não faz isso, eles falaram, é minha rede social, responsabilidade é minha, o que eu tô falando, sou eu que tô falando, eu, Thiago, o André também falou. Então, assim, e eu acho que é importante falar, porque as pessoas, às vezes, que vêm de fora, até quem nos assiste aqui, às vezes não tem essa noção, acho que é tudo maravilhoso, que o Troféu Brasil é a competição perfeita, e não, sabe? O Thiago falou, cara, eu corri provas assim, no Brasil, que tava arquibancada lotada. Hoje não tem ninguém na arquibancada. Por que tá acontecendo isso? Tem que mudar isso aí. Os gestores têm que ver, temos que trazer público pra pista. A corrida de rua cresce tanto e a pista tá simplesmente abandonada. Os atletas não querem mais correr pista. Os atletas de 10 mil, eles querem correr maratona, meia maratona, porque tem essa valorização. Eu, por exemplo, cara, final de semana eu corri uma prova aqui da minha cidade. Cara, aqui, sei lá, acabou, eu ganhei 40, 50 seguidores, tá? Não é nada, mas são pessoas que me conheceram aqui na prova e, vou acompanhar esse cara, o cara correu bem e tal. Eu vou, às vezes, na pista, não tem ninguém assistindo. Quem tá assistindo eu vou pra Porto Alegre correr na Sojipa, quem tá assistindo é o Paulinho, a namorada dele, talvez os pais dele, meu treinador, os caras que estão correndo e só, sabe? Não tem essa divulgação, então tem que mudar. E eu acho que esses atletas indo para a rede social, não sei se vai impactar tanto, mas são vozes importantes que mostram como que é o atletismo no Brasil. É muito difícil fazer resultado no Brasil, né? Por isso, pelos horários, pela questão da arbitragem, às vezes atrasar um programa horário, antecipar um programa horário, que impacta bastante. Se a largada é às 7, é às 7, se a largada é às 8, é às 8, porque o atleta se prepara para isso. E a questão também do aperto de mão, né? O atleta vence uma prova, faz um baita resultado. Cara, o que ele ganha esse atleta na pista? Cara, um aperto de mão, um parabéns e só. Então, por isso que os atletas migram para a rua, porque a rua tem essa valorização e tem essa visibilidade do atleta amador, nos conhecer, o atleta amador, nos admirar, o atleta amador, né? Ver admirar o nosso trabalho. Então, uma série de coisas que no Brasil é muito difícil. Eu, por exemplo, não vou correr o Ademar, que eu queria correr o Troféu Ademar, eu corri bem ano passado. Mas são duas provas que eu queria correr, que são no mesmo dia. Eu não vou ir para Bragança Paulista, que é uma missão para Bragança Paulista, lá para competir uma prova, que eu tenho que optar por uma das duas. E ainda sabendo que lá é um lugar que tem muito vento, que chove, que, cara, tem que estar num dia iluminado para o clima tá bom para correr bem, né? E ainda, às vezes, a competitividade não é tão boa, não tem tantos atletas correndo forte, não tem coelho, não tem... Então, eu vou pro Chile, eu vou competir lá e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Sabe, são coisas que realmente, assim, no Brasil, o atleta que não tem condições financeiras de ir para fora competir, é muito difícil fazer marca no Brasil, né? Do meio fundo e fundo principalmente. Tem que sair para fora, só que a gente sabe que a realidade do atleta brasileiro hoje é uma mínima da mínima número de pessoas que tem condições de investir e falar, vou para a Europa competir, vou para os Estados Unidos competir, porque, cara, é muita grana, né? E sabendo que o atleta brasileiro ganha mal, no geral, é muito difícil. Então, quem não viu, vai lá, Thiago Rosário no Instagram, vê o vídeo dele, até para, né, ter um pouco mais de esclarecimento sobre esses bastidores e o que acontece na pista no Brasil. Porque é estranho, porque o quanto a rua está crescendo tanto, não tem essa proporcionalidade para a pista. E são esportes semelhantes. É o mesmo esporte, né, cara? É o atletismo. Então, para mim, tem que ter os gestores, quem está na frente assim do marketing e tal, tem que ter essa visão e tentar trazer a galera da rua para a pista, pelo menos para acompanhar e conhecer os atletas. Pois eu acho que a gente já bateu nessa tecla algumas vezes do programa horário, dos horários de competição. E eu tô pensando, sinceramente, assim, no caso do atleta, tá? Porque
eu sou um cara que eu gosto de competir, eu gosto de estar nas provas e tal, gosto de correr contra os melhores possíveis para tentar melhorar um pouquinho mais a cada prova. E eu tava conversando com os amigos, né, esses dias assim, porque eu vou correr a maratona dia 20 de abril, e nós temos aqui o campeonato estadual do Rio Grande do Sul, que será realizado no dia 9 de maio, né? Então ali fica ali, sei lá, 20 dias praticamente, 19 dias 19, 20 dias da maratona. E eu brinquei com os guris e falei assim, cara, será que é muita loucura da minha parte eu correr a maratona, ficar ali uma semaninha meio que dando um miguezinho ali, correndo quando der, bebendo, comendo, e tipo, voltar para Porto Alegre, trotar ali mais uma semana, levinho, e entrar na pista para correr uns 5 mil ou 10 mil, que seja, sapatilha para fazer uma marca, para estar competindo, para estar participando, para estar, né, fazendo exatamente isso. O cara que tá lá, o cara que gosta, né, quem tá na torcida, quem tá participando, porque gosta muito, não necessariamente é um atleta profissional. E eu fiquei pensando, enquanto dava todo esse relato, assim, eu fico pensando que a federação aqui do Rio Grande do Sul coloca o estadual num dia só, né? E tipo assim, cara, isso é de um descaso, é de uma falta de respeito, de uma falta de consideração, de uma falta de qualquer coisa que tu possa imaginar, porque assim, cara, olha só, eu tava pensando em fazer um movimento, e eu não sou atleta, cara, eu sou uma pessoa comum que corre, e tipo assim, cara, eu queria fazer um esforço para estar presente no estadual, porque eu acho que é importante o cara tá ali, o cara participar, o cara tá na pista, o cara tá apoiando os outros, tá assistindo, tá batendo palma. E daí, tipo, cara, eles não pensam nunca no atleta, sabe? Nunca, nunca, nunca. A federação aqui do Rio Grande do Sul não pensa nunca no atleta. É sempre. Eu não sei se é questão de árbitro, eu não sei se é questão de, sei lá, eles acharem que os atletas não são bons o suficiente para correr em 2 dias ou em 2 finais de semana. Cara, não faz nenhum sentido a gente ir para aquela pista 8 horas da manhã para ver um 10 mil, e daqui a pouco, às 3 da tarde, no sol de rachar, que geralmente é os 5 mil, os caras que correram, as gurias que correram 10 mil de manhã vão correr um 5 mil de tarde, sabe? Tipo assim, cara, como é que vai fazer marca? Como é que vai competir? Como é que vai estar contra os outros? É tipo assim, eu acho que cada vez, eu acho que quando sair o programa horário, eu puxo aqui esse incentivo para todos que nos escutam, assim, no dia que publicarem o programa horário do Campeonato Estadual de Atletismo de 2026, que todo atleta que vai competir pegue a sua rede social e faça um vídeo como esse do Thiago Rosário, sabe? Faça um vídeo falando assim, pô, vocês não se importam com a gente, porque, cara, alguém vai ter que escutar. E eu acho que os atletas falando é a melhor forma de alguém escutar como funciona e como as coisas são, como os atletas são tratados no Brasil. E aí daqui 4 anos, sei lá, daqui 2 anos que tem os Jogos Olímpicos, aí vão cobrar medalha dos caras, mas os caras não têm a menor estrutura para conseguir correr para a prova no Brasil, é surreal. E é isso, a rua acolhe todo mundo. A rua, todo mundo vai para a rua, ganha dinheiro, a rua, o cara tem visibilidade, o cara tem. Mas o atletismo de base está na pista. Não, e tem provas que não existem na rua, tem atletas que não são contemplados com a rua. Um arremeessador, um lançador, um saltador. Esses caras estão no campo, cara. Eles não estão na rua, sabe? Então é muito complicado ter ser totalmente maltratado por quem rege o esporte em âmbito nacional, regional, sabe, citadino. Não tem, é surreal de verdade, assim. E fica aqui o meu breve desabafo. Até o Thiago falou, cara, é simples. Faz uma competição, cara, uma Copa meio fundo e fundo à noite. Faz um sábado à noite, num domingo à noite. Sabe? Vão ter resultados bons. Vão ter, com certeza. Mas tem que dar estrutura e o mínimo pro atleta. Não adianta, cara. Senão, assim, ó, o cara competir meio-dia, 1 da tarde, com 30 graus, uns 5 mil, 10 mil, não tem como fazer resultado. Ninguém faz. Traz os caras de fora pra cá, não faz resultado. Não faz. Tu pega uma Diamond League, é sempre no final do dia, tu vê, assim, tu assiste a televisão, é à noite, né? Tu vê a Europa, cara, todas as provas que eu competi praticamente é à noite. Acho que todas, assim, que a gente falei, começa às 6 da tarde, programa horário, com prova de 100 metros, de 200 e vai indo. Então a gente tem que mudar aqui, mas eu acho que só vai mudar quando Paulinho se candidatar, Guilherme Curti se candidatar a presidente da CBAT. Vamos montar uma chapa. Vocês vão ver, isso vai acontecer ainda, vocês vão ver. Pelo menos o Guilherme Curti vocês vão ver lá. Que furada, hein?
Que furada, tá maluco. A gente quer mudar, mas assim, ó, quando pensa no pepino, fala assim, putz, vamos deixar assim. Vamos só fazer barulho. É melhor. Exatamente, exatamente. Incomodar é melhor do que estar lá se incomodando. Exato, né? Mas é Mas, isso. cara, Desejamos aqui. Pode falar, Paulinho, antes de encerrarmos. não, eu ia falar só antes de se encerrar, eu ia falar dos comentários, né, da edição anterior. Não são muitos, mas temos comentários. Tá. E já que temos Spotify abre aí, então. Alguns segundos ainda de episódio, nós temos aqui, vamos passar aqui, o Abner correu a prova da Pretender, ele comentou aqui, colocou as carinhas com sono lá que tu pediu pra galera, colocou, muito boas informações, é muito bom ouvir tudo para ficar sabendo mais sobre as corridas de rua e o atletismo. Expectativa de bastante chuva na Play Tennis. Ó, ele acertou, né? Porque tava chovendo o mundo, que tem, disse o Kurtz. E ele comentou há 6 dias atrás, então ele não tava sabendo, ele tá sabendo de coisas que a gente não tá sabendo. O Léo comentou, olá, Mundial de Maratona vai ser em São Cepé. Confirma essa informação, Paulinho. E os carinha dormindo. Provavelmente seja em São Cepé. Provavelmente seja. Ou em Não Me Toque. Talvez Não Me Toque também está concorrendo por fora ali. A Ju de Paula comentou com as suas carinhas dormindo ali também. Mais um excelente episódio. E parabéns para a Ju, que correu a meia maratona no final de semana. Bem demais, mandou super bem essa prova. Então, os parabéns aí para a Ju. E a Laura Friedrich comentou: bom demais ouvir vocês, top. E a carinha dormindo. Esses são os comentários do Spotify. Não sei se tu tá com o YouTube aberto aí. Se não tiver, tenho eles aqui também. No YouTube, o Jesus Maciel, nosso ouvinte, e o Chico Justin comentaram com os emojis de sono. E o Jesus Maciel comentou com seus emojis tradicionais aí de um homem e uma mulher correndo e uma bandeira do Brasil. Então foram esses no YouTube. E o Paulinho escolhe agora o próximo emoji, né? Porque a gente vai fazer um episódio só daqui 2 semanas. Então vocês já se preparem, né? Semana que vem o Paulinho vai estar no pós-prova, sem caminhar, descendo e subindo escada, se apoiando nos corrimões. Então, assim, não vamos gravar terça, eu vou estar também em viagem, me instalando. E aí, na outra semana, então, já voltamos à programação normal. Ou até semana que vem, talvez, ali por... Não sei quando o Paulinho volta de Boston, mas vamos ver, às vezes quinta, sexta que vem. Não prometeu, mas na outra semana sim. Podemos tentar. Mas o meu emoji seria aquele agora dos 2 olhinhos aqui e aqui, ó. Como? Meu Deus do céu. Não, tem que... Eu não entendi assim, qual que é esse. O olhinho tá... O olho tá como? Pô, é o que tem os dentinhos de fora, assim, ó, fazendo assim, ó. O olho tá um risco, assim? Não, tá os 2 olhinhos arregaladinhos, assim, ó. Assim e assim. Bom, pessoal, tentem. Eu acho que vai ser assim, ó, cada um vai mandar um, tá? E pra quem tá... Não, pra quem não tá com o vídeo aberto, descreva aí qual que é o emoji. Cara, são os dentes todos à mostra, cara. Todos os dentes do emoji à mostra. Tem gente que tá correndo e tá ouvindo, entendeu? Então não vai ver a imagem. Eu te mandei, inclusive, no WhatsApp, agora pra tu entender qual é, tá? Os dentinhos todos à mostra com os olhinhos arregalados, assim, ó. Aí, ó. Quem tá correndo, quem tá no carro... Quem tá correndo, pare e olhe a minha expressão aqui no vídeo agora. É isso que eu peço pra vocês, caso não tenha entendido assim como Guilherme. Ou vai, né? Tá correndo, tá só com o relógio, vai depois em casa, abre o vídeo. Bem no finalzinho, o Paulinho está fazendo como é o emoji. E não tem erro. Agora... Desejamos aqui, eu e os ouvintes, uma boa prova pro Paulinho. Né? Vamos estar aí na torcida acompanhando segunda-feira. Terça é feriado no Brasil, né? Então, muita gente vai fazer feriadão segunda. Quem tiver de boa, larga. O fuso é o que lá, Paulinho? Sabe ou não? 1 hora. 1 horinha, então se larga às 10 lá. Aqui, 11, é 1 a menos. Isso aí. Então tá bom. Lá é 1 a menos do que aqui. Então acompanhem, vamos torcer. E aí, no nosso próximo episódio, Paulinho relata sua experiência nos 42 quilômetros. E eu também vou ter corrido no Chile. Digo como foi lá nessa prova. Vamos lá, desejar toda a boa sorte do mundo pro Kurtz, que vai correr essa prova no Chile. E nos vemos em algum momento deste ano. Voltamos a falar aqui com vocês.
Forte abraço a todos. Comentem aí, Valeu. deixem Boa semana suas pra todo energias mundo. positivas pra galera. Forte abraço. Fomos. Até mais. Tchau, tchau.